Votos de paz para todos. Antes de responder à questão em pauta, gostaríamos de agradecer a visita de uma instituição de São Paulo, que aqui está presente com 40 membros. Os nossos irmãos, sejam bem-vindos. Eles pertencem à Umbanda. E o seu mentor é uma entidade nobre, dedicada ao bem, profundamente preocupado com a transformação moral de cada um dos membros da referida instituição. Para nós, é uma surpresa muito agradável e que esperamos se repita, porque trabalhamos numa seara em que todos têm tarefas específicas. Uns trabalham solo, outros ensementam, outros cuidam das plantas, alguns recolhem as flores, os frutos e as futuras sementes, e a gleba se renova sempre, sob o comando de Jesus. Sejam bem-vindos e, quando voltarem, digam aos demais irmãos para que prossigam animosos na cultura do bem, porque só o bem merece consideração conosco. A pergunta que nos vem é muito oportuna, porque se confundem os chamados fenômenos mediúnicos com o espiritismo. Pode haver espiritismo sem mediunidade, mas havendo mediunidade exclusivamente, não é espiritismo. A mediunidade é um fenômeno orgânico, como a nossa memória, como a nossa intuição feminina, como a nossa inteligência. Todos os seres humanos são médiuns, em diferentes graus de atividade. Todos nós somos seres inteligentes. Uns, entretanto, são melhor formados do que outros. Assim também na mediunidade. O indivíduo pode ter material psíquico de relevo na glândula pineal, na base do cérebro, a transmitir para a glândula encefálica, ou psíquica, essa glândula chamada terceiro olho. Ela é muito conhecida no esoterismo, na teosofia, nas doutrinas orientais. O terceiro olho, em que as pessoas têm uma clarividência através da percepção sem a nossa vista convencional. Para poder ver os espíritos, não precisa dos olhos. A visão é interior, é através do nosso cérebro. Ela então se decodifica e nós temos a visão muito clara, a audição muito clara, a escrita muito clara, a pintura, a arte, o piano, por exemplo. Mozart voltou do além para terminar uma obra que ele havia deixado inconclusa. Nos Estados Unidos, um médium recebeu um livro chamado A Cabana do Pai Tomás. O nome em inglês é exatamente A Casa do Pai Tomás. O Pai Tomás era um escravo. Esse escravo, antes da libertação, trabalhou muito em benefício dos brancos. E ao desencarnar, ele veio comunicar-se através de uma médium branca, o que era um choque, porque aos pretos não se permitia o exercício da mediunidade. Então, as suas heranças africanas têm a mediunidade, porque todo indivíduo tem. A mediunidade é, portanto, um fenômeno que alcança qualquer pessoa. Ela sempre existiu, com nomes diferentes: santidade, carisma, manifestações virtuosas. Allan Kardec, quando a estudou, deu-lhe o nome de mediunidade. O intermediário médium, aquele que está entre dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Então a mediunidade passou a ser uma faculdade através da qual os mortos se comunicam com os vivos e os vivos, nós, nos comunicamos com os mortos, os espíritos. É nessa época que surge a palavra
espiritismo. Até então, a mediunidade aparecia na Igreja Católica, na Romana. As testemunhas de Jeová foram através de uma mensagem ao Sr. Fox, nos Estados Unidos. Os fenômenos mediúnicos estão em toda parte. Nós vamos encontrar aqui também, dizem, a excelente senhora Menininha do Gantuá. Era uma médium extraordinária. Os políticos visitavam-na. Eu fui convidado várias vezes para ir vê-la, não tive ocasião. Mas a sua filha e herdeira é hoje uma doutora honoris causa, especialista nas línguas africanas. Ela esteve aqui uma vez em visita, ela participa dos nossos. Ela, então, representa a prática mediúnica de Angola e dos países da África, o candomblé. O candomblé é a religião desses povos primitivos. Então, eles têm os seus deuses. Quando veio a escravidão, aqueles que cultivavam o candomblé, Iansã e etc., mudaram para os santos católicos aquele nome do candomblé, porque eles não podiam pronunciá-los diante dos seus patrões, porque era um crime fazer o candomblé ali no terreiro. Então, Oxóssi, Oxum, Janaína e etc., que são nomes dessas entidades desencarnadas. Oxóssi, São Jorge. Oxum, Senhor do Bonfim. Então, são apenas designações para se verem livres da perseguição. O candomblé foi, portanto, uma religião e continua a religião. Os terreiros aqui na Bahia são múltiplos. Em 1927, um grupo de pessoas que pertenciam ao candomblé em Porto Alegre resolveu adotar uma doutrina que tirasse o nome de candomblé, porque candomblé associava a feitiçaria. Não tem nada a ver. A feitiçaria também é um tipo de culto que as pessoas fazem para prejudicarem uns aos outros. A Umbanda, para beneficiar as criaturas humanas, passou a substituir o candomblé no seu lado bom. No lado mal, deram-lhe o nome de Quimbanda. Então, é muito comum, principalmente no sul do país, São Paulo, Porto Alegre, tem muito, Rio de Janeiro, e aqui na Bahia tem alguns núcleos de Umbanda. Então eles dizem, para ver a maldade, que a Umbanda é o espiritismo dos pobres e que o espiritismo é a Umbanda dos ricos. Não tem nada a ver. A Umbanda é a manifestação espiritual, uma doutrina religiosa, tem livros de orientação, tem dogmas. E o espiritismo é uma ciência que se prova no laboratório com uma filosofia existencial e a religião, que é o Evangelho de Jesus. Então, o candomblé é o estudo da aplicação do mal. A Umbanda é o exercício dos fenômenos mediúnicos para o bem. A Quimbanda é o uso do exercício mediúnico para o mal. São os cultos pesados, beber o sangue, fazer rodas de pólvora e outras práticas que migraram do candomblé diretamente para a Quimbanda. E aquelas boas que voaram exatamente do candomblé para a Umbanda. Mas o que importa não é o nome, é a crença na imortalidade da alma. Todas três provam que a alma é imortal e que nós nos devemos preparar para depois da morte. Depois da morte, a vida. Porque as três provam que aqueles nossos que morreram voltam. Eu me lembro de uma música do século passado, bem se vê, em que fala sobre Dona Menininha do Gantuá. O sol vem saindo e menininha, etc. Penso que era cantada por Betânia, não me lembro exatamente, não importa. Mas de uma beleza rutilante.
E aqueles que conheceram Dona Menininha diziam que era uma médium espetacular. Nós conhecemos um político famoso que ia muito lá, um grande pintor caribé, que morava ali no Largo das Igrejas, no Pelourinho Caribé, estudava e fazia desenhos das rodas, das evocações, da indumentária, toda a vestuária baiana, mas não é da Bahia não, é dos espíritos umbandistas que moravam na Bahia. É uma indumentária própria, o torso tem um significado, a saia rodada tem outro significado, as saias que são inferiores, outro significado. Então, são 3 ramos de religiões, como o esoterismo, o protestantismo, o luteranismo, o sabatismo e etc. Portanto, essa é a diferença de uma para a outra.